Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, professora de matemática, e agora nós vamos estudar as transformações geométricas. A primeira transformação geométrica que nós vamos ver hoje é a ampliação. Ela acontece quando multiplicamos as coordenadas dos pontos da figura dada, ou seja, os vértices, por um número positivo maior que 1. Então, sempre que fizermos isso, a nossa figura original será ampliada, ou seja, nós teremos a mesma figura, só que em um tamanho maior. Olá! Eu coloquei aqui um exemplo de um triângulo, cujo vértice A é representado pelo par ordenado 1 e 1, o vértice B pelo par ordenado 1 e 3 e o vértice C pelo par ordenado 3 e 1. Eu vou multiplicar cada coordenada de cada um desses pares ordenados por 3, ou seja, por um número natural maior que 1. E eu quero que vocês observem o que vai acontecer com o triângulo quando eu fizer essa operação com seus vértices. A segunda transformação que nós vamos ver nessa aula é a redução. Ela acontece quando multiplicamos as coordenadas dos pontos da figura dada, dos vértices, né, por um número positivo menor que 1. Então, nesse caso, como eu estou multiplicando as coordenadas dos vértices por um número menor que 1, a nossa figura vai diminuir de tamanho, vai sofrer uma redução no tamanho. De novo, eu coloquei um exemplo para vocês. Nós vamos usar o mesmo triângulo cujos vértices possuem coordenada. Vértice A, 1 e 1, B, 1 e 3, C, 3 e 1. Nesse caso, como é um exemplo de redução, eu vou multiplicar cada coordenada dos vértices desse triângulo por meio. Vocês podem acompanhar as continhas que eu fiz no canto esquerdo do vídeo. Vocês podem acompanhar que eu vou fazendo as continhas e vai aparecendo lá no vídeo os vértices do triângulo. Então, observem que nesse caso, o triângulo diminuiu de tamanho. O formato do triângulo é o mesmo, mas ele está... A próxima transformação geométrica é a reflexão em relação à origem. Quando que acontece essa transformação? Quando multiplicamos as coordenadas do vértice da figura, coordenada x e coordenada y, por menos 1. Então, o que acontece nessa transformação? A gente pode imaginar que tem um espelho apoiado na origem, e a gente vai fazer o reflexo da figura através desse espelho. A gente vai fazer um exemplo agora, e eu acho que vai ajudar vocês, vai ficar mais claro para vocês entenderem o que é essa reflexão em relação à origem. Observem que nesse exemplo eu usei o mesmo triângulo que nós já estávamos usando nos outros exemplos, só que eu multipliquei cada coordenada do nosso triângulo por menos 1. Então, observem que o vértice A, que era 1 e 1, no novo triângulo passou a ser o vértice D, de coordenadas menos 1, menos 1. E isso aconteceu com todos os vértices. A próxima transformação geométrica é a reflexão em relação ao eixo x. Ela acontece quando multiplicamos apenas a coordenada y dos vértices da figura por menos 1. Então, é a mesma ideia do espelho, só que agora o nosso espelho está apoiado no eixo x. Eu coloquei de novo um exemplo. É o mesmo triângulo que nós já estamos usando desde o início dessa aula, só que agora eu vou multiplicar a coordenada y de cada um dos vértices desse triângulo por menos 1. Vocês podem observar eu fazendo essas alterações no canto esquerdo do vídeo. Então, o vértice A passa a ser o vértice D e assim por diante. A próxima transformação geométrica que nós vamos estudar é a reflexão em relação ao eixo y. Quando que acontece essa transformação? Quando multiplicamos apenas a coordenada x dos vértices da figura por menos 1. Então, mais uma vez, é a ideia do espelho, sempre que a gente for trabalhar com reflexão, é a ideia do espelho, só que nesse caso, o espelho estará apoiado sobre o eixo y. Mais uma vez, coloquei um exemplo.
para vocês entenderem direitinho o que está acontecendo, como que funciona cada transformação geométrica. Então, usei o mesmo triângulo de novo. E agora o que eu fiz? Eu multipliquei a coordenada x de cada um dos vértices desse triângulo por -1. A última transformação geométrica que nós vamos ver nessa aula é a translação. A translação consiste no deslocamento de todos os pontos da figura em uma mesma direção, no mesmo sentido e numa mesma distância. No caso da translação, eu coloquei dois exemplos para vocês entenderem direitinho o que vem a ser a translação. No primeiro exemplo, eu fiz uma translação vertical. Então, eu peguei o mesmo triângulo que a gente já estava usando e puxei ele para cima. Então, observem que para fazer isso, eu somei 3 unidades na coordenada y de cada um dos vértices do triângulo. Já no segundo exemplo, eu fiz uma translação horizontal, ou seja, eu peguei o mesmo triângulo e puxei ele no sentido de crescimento do eixo x. Para que isso acontecesse, eu somei 3 unidades nas coordenadas x de cada um dos vértices desse triângulo.